Olá, turma, tudo bom? Professora Simone. Vou começar a explicar a aula do dia 31 de maio, segunda-feira, aula de português, tá? Nós vamos ver a história que provavelmente vocês já conhecem. A história da Chapeuzinho Vermelho, tá? Vamos dar, então, continuidade à leitura de história, só que dessa vez vai ser diferente. Vamos navegar na leitura Errando Histórias. Este é o nome da história que nós vamos ver. Abram, então, já o livro de vocês na página 150, na história Errando Histórias, certo? Eu vou fazer a leitura e explicar as atividades de interpretação de texto. Então, já peguem aí lápis, borracha, livro e vamos começar. Conforme eu for lendo e explicando as questões, você dá um pause no vídeo e responde a questão 1, depois vai para 2 e assim sucessivamente, certo? Então, olha lá. Errando Histórias. Era uma vez uma menina que se chamava Chapeuzinho Amarelo. Não, vermelho. Ah, é mesmo, Chapeuzinho Vermelho. Sua mãe a chamou e lhe disse, ouça, Chapeuzinho Verde. Não, vermelho. Ah, é mesmo, vermelho. Vá até a casa da tia de Omira para levar-lhe esta casca de batata. Não, vá até a casa da vovó para levar-lhe este bolinho. Está bem. A menina andou pela floresta e encontrou uma girafa. Que confusão! Encontrou um lobo, não uma girafa. E o lobo lhe perguntou, quanto é 6 vezes 8? De jeito nenhum. O lobo lhe perguntou, aonde vai? Está certo. E Chapeuzinho Preto respondeu, era Chapeuzinho Vermelho, vermelho, vermelho. É, respondeu, vou ao mercado comprar molho de tomate. Nem sonhando. Vou à casa da vovó que está doente, mas esqueci o caminho. É isso mesmo. E o cavalo disse, que cavalo? Era o lobo. Claro. E ele disse, tome o bonde número 75, desça na praça principal, vire à direita, encontrará 3 degraus e uma moeda no chão. Esqueça os 3 degraus, apanhe o dinheiro e compre um chiclete. Vovô, você não sabe mesmo contar histórias, erra todas. Mas vou comprar o chiclete assim mesmo. Está bem, tome o dinheiro. E o avô voltou a ler o jornal. Certo? Então, eu fiz a leitura aqui. E agora, nós vamos para as atividades. Ler para compreender. Questão 1. Por que a menina fica indignada todas as vezes que o avô conta um trecho da história? Então, vocês já devem ter percebido que é uma outra versão da história. E aí, o vovô começa a contar e ela toda vez intervém falando o que realmente ele deveria ter falado e não o que ele está lendo, certo? Então, a pergunta aqui é, por que ela fica indignada, chateada, quando o vovô lê uma parte da história? Por quê? Ele lê da forma que ela conhece ou não? O que vocês acham? Então, elaborem aí uma resposta e coloquem na questão 1. Questão 2. No texto, os adjetivos amarelo, preto e verde se referem a qual personagem? Qual é a importância desses adjetivos para a história? Então, esses adjetivos estão se referindo a quem? Tá? Coloquem aí. E qual é a importância dele? Por que eles são importantes? Por que é importante eu falar a cor? Tá? Tem alguma importância na história? Principalmente com a personagem principal? Então, respondam aí. Questão 3. Na história contada pelo avô, há elementos que se distanciam do conto original. Quais são esses elementos? Tá vendo que tem ali o vovô pensando em alguns elementos? Então, tem alguns elementos que não fazem parte da história da Chapeuzinho Vermelho. Quais são eles? Olhem ali no desenho e completem aqui na questão 3. Tudo bem? Então, agora, nós vamos para a questão 4. No texto, uma das personagens tem uma fala mais expressiva, mais enfática. Quem tem esse tipo de fala, o avô ou a neta?
Quem é que fala de forma mais expressiva e enfática? Qual dos dois? Você vai colocar aqui na letra A. Letra B. Copie do texto 2 falas da personagem que comprovem a sua resposta. Então, vocês vão olhar lá no texto 2 falas dessa personagem que comprovem que ela tem uma fala expressiva e uma fala enfática. Está enfatizando algo. Tem coisas no texto que ela repete várias vezes, que é repetido várias vezes, tá? Quando se repete muitas vezes a mesma coisa, está falando que a pessoa está sendo enfática. Agora, a letra C. Que sinal de pontuação foi usado para marcar essa expressividade das falas que você copiou? Qual é o sinal que representa essa expressividade? Tem um sinalzinho ali. Vocês pensem aí, qual é o sinal que representa de uma forma enfática, certo? E daí nós vamos para a questão 5. A questão 5 está falando o seguinte, olha lá. Se a menina conhece bem a história de Chapeuzinho Vermelho, por que será que ela quer tanto que o avô a conte? Então, se ela já conhece essa história, por que vocês acham que ela ainda quer que o vovô dela conte essa história novamente? Tá? Um pouco pessoal essa resposta aqui. Questão 6. Releia esta fala da menina. Vovô, você não sabe mesmo contar história. Erra todas, mas vou comprar o chiclete assim mesmo. Olha lá. A pergunta é, como essa fala está relacionada ao título da história? Explique. Então, o título da história é Errando Histórias. O que o título da história tem a ver com essa fala aí? Que ele não sabe contar histórias e erra todas. Tá? Explica aí com as palavras de vocês. Questão 7. O modo como o avô conta as histórias facilitaria ou dificultaria o entendimento por parte de um ouvinte que não a conhecesse? Explique. Vocês acham que quem não conhecesse a história do Chapeuzinho Vermelho ia entender a história da forma que o vovô dela conta? Quero que vocês expliquem aí com as palavras de vocês. Certo? Certo? Entendido? Pensem aí, ó. Então, vamos para a seguinte. A próxima é a questão 8. Como você imagina que é o ambiente em que o avô conta a história para a neta? Aqui pede para descrever. Você não precisa descrever, tá? Pensem aí, como que você imagina que é o lugar? Este lugar aí que ele fala, que o vovô conta a história da Chapeuzinho, que é um lugar bem diferente da história realmente da Chapeuzinho Vermelho, né? 9. Em sua opinião, o avô não sabe mesmo contar a história de Chapeuzinho ou apenas faz de conta que não sabe? O que vocês acham? Pensem aí. Não precisa responder aqui, tá? Só para vocês pensarem. Será que ele sabe ou será que ele está fazendo de propósito para ver se a menina sabe realmente a história? Questão 10. Você considera importante o ato de contar histórias? Já contou uma história para alguém? Se sim, que tipo de história você contou? Então, eu quero que você também pense aí. Se você acha importante, é importante. Por que as histórias são importantes desde lá da educação infantil e vão continuar sendo importantes aí pelo resto da sua vida? Por que é importante isso? Será que é para estimular a imaginação? Conforme alguém vai te contando, você vai criando cenas na sua mente dos acontecimentos que a pessoa está falando, está narrando ali. E por que isso é importante? Por que na opinião de vocês isso é importante, tá? Na minha opinião, enquanto professora, é importante para vocês desenvolverem aí a imaginação, saberem a sequência da história, como quando você escuta principalmente mais de uma vez a história, você começa a criar sequências de imagens na sua cabeça, certo?
E conforme a pessoa vai te contar novamente essa história, você já sabe a próxima cena que vai acontecer. O próximo passo que vai acontecer, a próxima fala. E conforme a pessoa fala, na próxima fala, você já imagina e já sabe qual é a próxima cena, tá? E aí, por fim, se você já contou alguma história, pensem aí se vocês já contaram ou não. Caso o professor na aula ao vivo questione alguma coisa, você já sabe o que responder nessas questões aqui. Certo, turma? Então é hoje por isso. Boa segunda aí para todos e até terça-feira.